Mateus capítulo de número 9, versículo de número 11, diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, certo? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Opa, chegou! Ou chegaram os religiosos, exato. Você conhece um monte de... Como é que é o nome aqui? Os fariseus. Você conhece um monte de fariseu dos dias de hoje, vai, irmão? É só você tá ligado, mano. Você sabe muito bem que sim, senhor. Existe fariseu até nos dias de hoje. O que são os fariseus? O que significa fariseu? Fariseu era um grupo de pessoas que fazia parte da religião dos judeus na época. Na época tinha vários grupos de pessoas dentro da religião. Tinha os fariseus, tinha, por exemplo, os escribas e outros. Alguns grupos eram mais radicais, mais, digamos assim, eles exigiam mais, né, na lei, digamos assim, na regra, né? Então eles falavam, não, tem que ser assim, se não for assim tá errado, se não for assim é pecado, eram mais exigentes. Outros grupos do povo de Israel, né, dos judeus, já não eram tão exigentes assim, não. Então tinham vários grupos. E os fariseus era um desses grupos. E que para nós, né, esse grupo significa religiosos. Exato. O que os religiosos fazem nos dias de hoje que fizeram também na época de Jesus? Vamos lá. O versículo nos diz, né? O versículo de número 11 diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos. Se você para o texto aqui, parece que os fariseus falaram para os seus discípulos, ou seja, para os discípulos deles. Porque para você que não sabe, os fariseus também tinham discípulos, ou seja, alunos, pessoas que estavam aprendendo com eles. Entendeu? E essas pessoas, né, que dá a entender que eram discípulos dos fariseus, que na verdade não é, certo? Não é. Os fariseus falaram para os discípulos de Jesus. Aí você fala, Diego, me prova isso, Diego. Me prova isso daí, Diego, porque não é assim, não. Não tô lendo isso aí. Tá escrito, irmão. O versículo diz assim na sequência: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, os fariseus estavam falando para os discípulos de Jesus. Por que o mestre de vocês está comendo com os publicanos, a qual nossa religião odeia esses caras, amaldiçoamos esses caras, e além de comer com os cobradores de impostos, os ladrões, digamos assim, do povo de Israel, além disso, o seu mestre está comendo com pecadores. Misericórdia, irmão! Você não pode andar com esse povinho aí, não, irmão. Não faça isso, não, irmão. Irmão, você vai ser amaldiçoado por Deus por andar com esse Zé Povinho aí, com esses pecadorzinhos aí, esses ladrãozinhos aí, irmão. Faça isso, não. Me diz aí, você conhece algum fariseu dos dias de hoje? Aí na região que você mora tem algum fariseu, irmão? Sim ou não? Coloca aí nos comentários aí. De que religião que é os fariseus que você conhece? Me diz aí, põe aí nos comentários. Os fariseus então olharam para Jesus e foi lá e falou, né, ali para os discípulos de Jesus. Como é que pode, rapaz? Olha só a qualidade desse mestre que vocês têm aí. Olha só que absurdo. E ali então eles apontaram e julgaram Jesus, falando, como é que pode? Isso é um mestre? Olha esse tipo de mestre que vocês têm. Lembrando, irmão, que para os dias de hoje, digamos assim, o povo de Israel era o maior povo, os mais preconceituosos da época. O preconceito, irmão, vazava no suor deles.
Para você ter uma ideia, os preconceituosos, que seriam os religiosos da época, eles, irmão, a mulher não poderia entrar na sinagoga e cultuar a Deus. Não. A mulher era proibida de entrar dentro do local de culto. Está expressamente proibido. Não pode. E vários outros preconceitos que o povo de Israel, né, os religiosos daquela época tinha. E um deles era: quem é nascido em Israel não pode comer nem com publicano e nem sentar à mesa com pecadores. Vamos falar sobre religiosos? Irmão, o religioso é aquele que chega em você e fala assim: você não pode andar de bicicleta, porque andar de bicicleta é coisa de mundano. Você não pode usar bermuda, porque usar bermuda é coisa de gente do mundo. Você, mulher, não pode raspar a perna, porque raspar a perna é vaidade, e vaidade é coisa de mulher do mundo. Você não pode cortar o seu cabelo, irmã, deixar o seu cabelo bonitinho, não pode não, porque isso é vaidade, e vaidade é coisa de quem vai pro inferno. Isso são os religiosos. Exatamente. E aí não vou nem citar outras coisas, né? Não vou nem citar porque os religiosos da nossa época aqui, eles falam que fulano de tal é cristão, diz que é cristão, mas não frequenta igreja, vai pro inferno. Sendo que Jesus falou para você tirar, antes de tirar, né, o cisco do olho do seu irmão, tire a primeira trave dos seus olhos. Em outras palavras, Jesus vira assim pro povo e falou: vai cuidar da sua vida. Jesus vira assim, se fosse, né, hoje em dia, vai comprar um gato, que o gato tem 7 vidas, então você cuida da vida do gato, meu. Vai ter um filho para você cuidar do seu filho. Para de cuidar da vida dos outros. Ô, Diego, então cristão não pode cuidar da vida dos outros? É óbvio que não. Jesus falou: vai cuidar da sua vida, meu filho. Jesus tá mandando para você hoje, amigo. Ô, Diego, mas eu faço parte de uma igreja que nós somos ensinados que temos que julgar o nosso irmão, temos que corrigir o nosso irmão. Desculpa eu te falar. Se te ensinaram isso lá, irmão, tá errado. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não seja religioso, seja cristão. Cuida da sua vida. Quando Jesus ou o Espírito Santo mandar você ir lá ajudar alguém, ajude. Se você não pode ajudar, irmão, não tente derrubar ainda mais. Se você não pode ajudar, então cala a sua boca e vai cuidar da sua vida. Para de julgar os outros. O maior pecado dos nossos dias é o pecado do julgamento. E tem gente achando que o maior pecado dos nossos dias é ser gay. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, ser gay também é pecado. Mas julgar os outros, irmão, também é pecado. O mesmo inferno que um ladrão, que um bandido, que um político vai, você também vai. Porque você está julgando os outros. Entendeu, irmão? Não faça como esses religiosos aqui que eu estou falando para você, do versículo de número 11. Não faça isso, está na sua tela aí, irmão. Não seja os fariseus dos dias de hoje. Não faça isso. Fica a dica. Se você quiser ser, azar o seu. Quer vir criticar os nossos estudos? Irmão, fica à vontade. Isso aí, infelizmente, tem em todo canto. Estamos acostumados. Jesus disse, né? Vai ter fariseu enchendo o saco de vocês o dia inteiro. Vai ter gente aí atazanando a vida de vocês. E tem que se acostumar. Então, se você quer ser um fariseu, vem, irmão. Que eu estou preparado, sabendo que você seria enviado pelo diabo um dia ou uma hora aí. Você faria isso, tenho certeza. Tá bom? Então vamos para o próximo versículo.